Olá, amigas e amigos do Núcleo Estudos Espíritas Chico Xavier. É com grande satisfação que mais uma vez estou aqui participando dos estudos do dia de hoje, de forma ainda virtual, mas esperamos em breve estarmos lá no núcleo de forma presencial. Mas o estudo não pode parar e vamos continuar dessa forma ainda. E hoje faremos estudo do Livro dos Espíritos, da quarta parte, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Falaremos das questões de 1003 a 1009, cujo tema é duração das penas futuras. Bem, como se estivéssemos lá no núcleo, vamos iniciar com a leitura da palavra de Chico, que diz o seguinte: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação de nosso próprio amanhã. E seguindo ainda, faremos a leitura inicial, que é do livro Pão Nosso, pela psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, abrir aqui. Vamos fazer a leitura da questão 80, o não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Está em Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixas que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e insensatez. Abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero com as tuas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não, recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Então, assim, já apaziguados nossos corações com a leitura inicial, passaremos a nossa prece inicial. Deus Pai, Mestre Jesus, benfeitores amigos, mentores de nossa casa, agradecemos sempre a oportunidade do estudo, estarmos aqui reunidos, todos nós em seu nome, um estudo que tanto nos auxilia, ainda mais hoje, a humanidade, pelo que passa, uma doença que contamina a muitos. Então, que possamos, no dia de hoje, estarmos com ouvidos de ouvir, para que possamos, com lições aprendidas, seguirmos nosso progresso moral, que é tão importante, que possamos, assim, na nossa encarnação atual, reparar todo o mal, ou pelo menos grande parte do mal que tenhamos feito em encarnações passadas, e que nos permita, que nos auxilie sempre a não aumentar nosso débito, que possamos reduzir as nossas penas, para que possamos assim trilharmos sempre um caminho do bem, sentindo sempre buscando nosso progresso espiritual. Assim seja, graças a Deus. Então, iniciando o estudo de hoje, cujo tema é a duração das penas futuras, que faremos estudos do Livro dos Espíritos nas questões de 1003 a 1009. Mas, antes de mais nada, vamos entender o que seria pena.
né? Qual a ideia de pena? E buscando no dicionário, descobrimos o seguinte, que pena é o seguinte: punição atribuída a quem cometeu um crime ou ato censurável, condenação, castigo. A punição por infringir normas, leis ou doutrinas previstas. E nós somos cumpridores das leis, das normas. Logicamente que não estamos falando das leis humanas, né? Nós estamos falando das leis de Deus, das leis morais. E se tem uma punição, nós vamos então nos socorrer no livro Céu e Inferno, de Kardec, onde trata do Código Penal da Vida Futura. E na primeira questão, nesse tópico, ele diz o seguinte: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E na 16ª questão, diz o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e de suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então aí voltamos à pergunta, né? Como está o nosso saldo? Seremos punidos, castigados? Qual a nossa pena? O que nós estamos fazendo nessas encarnações, né? Nós tivemos tantas encarnações passadas, teremos tantas à frente, mas nosso saldo atual, como está? Estamos bem ou mal? Qual a nossa pena? Estamos diminuindo a nossa pena? Então, vamos iniciar então especificamente as questões de hoje. Iniciamos pela questão 1003, que a pergunta de Kardec é o seguinte: é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? E os espíritos nos respondem: Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Ou seja, não existe, logicamente, arbitrariedade. São leis de Deus, são leis justas, né, que nós temos na nossa consciência, mas muitas vezes esquecemos ou deixamos de lado. Então, a duração das nossas penas, no mundo físico ou no mundo espiritual, é de conformidade com a nossa persistência no mal, pelas nossas atitudes, né? Então, a gente começa, como pelas leis penais, né, começa arrependendo dos nossos atos. Em seguida, a gente trabalha para sair nessa faixa, né, que contraria a lei do amor e de justiça, e passa então ao terceiro momento a reparar, né? Então, portanto, não há nenhuma arbitrariedade nessas leis, né, que são justas, né, são perfeitas, que nós é que temos dificuldade de cumpri-las. Seguindo então na questão seguinte, questão 1004, Kardec pergunta aos espíritos: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Né? Ou seja, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E São Luís responde dizendo o seguinte: no tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, portanto, a duração dos sofrimentos é proporcional ao tempo necessário da purificação das atitudes e dos pensamentos dos espíritos, das criaturas. À medida que o espírito progride, que vai melhorando a sua condição, né? Trabalhando no bem com ações. Nós aprendemos que a doutrina espírita não é uma doutrina de contemplação, né? Não basta assistir uma palestra, fazer um curso, nós temos que transformar esse conhecimento em ação no bem, né? Sem ação, nada funciona. E tratando ainda de condições, né, de trabalho no bem e duração de castigo, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. E na questão 21 diz o seguinte:
A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, pois fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Assim, se ainda estamos, se ainda não estamos, já devemos começar hoje mesmo a refazer nossas atitudes, melhorar o nosso pensamento, trabalhar no bem, aprender a perdoar, a combater o orgulho, a nos livrar do egoísmo, né? O orgulho e o egoísmo, esses males, né? Os mais males da humanidade, e para tornarmos livres das ações do mal. Então, nós somos muito complacentes ainda, né? Nós somos espíritos inferiores. Você não sabe disso, nós todos somos espíritos inferiores ainda. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós estamos provando ou expiando alguma coisa, na grande maioria de nós espíritos, expiando. Ou seja, resgatando erros do passado. De tantas encarnações que nós já tivemos e tantas vamos ter à frente. Então, se a gente não aprender a perdoar e combater o orgulho, né, que é um mal tão grande como o egoísmo, a gente não vai sair do lugar. Aí nossas penas serão maiores ainda, né? Então essa duração dessa pena que a gente tem, ela vai ser proporcional às atitudes que possamos fazer em reparação, né, em reparação ao mal que já tivemos feitos em outras encarnações. E buscarmos também nessa encarnação presente não agravar a situação. Ou seja, tem alguns irmãos que vêm ainda com um débito muito grande, é que ao invés de reparar, ele permanece estacionário, né? Não regride, mas a questão não faz nada de bom. E pelo contrário, adquire mais dívidas. Então a pena acaba sendo, em vez de diminuir, aumenta. E isso não devemos nos permitir, não é? Na questão seguinte, na questão 1005, Kardec pergunta aos espíritos: ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? E os espíritos respondem, né? Parece-lhes mais longo. Para ele não existe o sono, só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação. O tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Nós sabemos que nossa punição, né, é a nossa consciência. Então, muitas vezes nós planejamos, né, temos a possibilidade de planejar nossa reencarnação e prometemos uma série de coisas e não cumprimos nada. E quando retornamos ao plano espiritual, sentimos aquela vergonha, né, de não termos cumprido o que temos prometido. Então, para o espírito sofredor, no plano espiritual, a aflição é constante, com todos os seus pensamentos o atordoando, e a dor moral, então, é permanente. Porque aqui ainda, nosso pensamento fica retido em nós mesmos, mas no plano espiritual que o pensamento ele flui, não tem como esconder o pensamento. E aí, onde vamos parar, né? Onde nós vamos, para onde vamos quando desencarnarmos, né? Nós vamos onde tivermos afinidade. Então, aquele espírito sofredor, ele vai ter até uma dificuldade no desencarne, porque ele vai estar ainda achando que está vivo, no sentido material, né? Não vai se perceber da mudança do plano espiritual. E a partir do momento que aí tem as perturbações, né, de saber onde está, o que aconteceu, ele fala com as pessoas aqui e não tem resposta, isso gera uma perturbação, e quando se dá conta, né, da sua real condição, se desespera, né, porque na verdade nunca pensou que existiria isso. Muitos irmãos ainda materialistas, ligados à matéria, eles ainda estão muito longe da parte espiritual, consequentemente da parte moral. Então, assim, aquele espírito sofredor, ele está muito mais atordoado nesse sentido, né, no plano espiritual. E ele pede o mais rápido possível para reencarnar. Porque na carne há o esquecimento, né, do passado. Isso atenua aquele sofrimento moral que ele tenha. Só que muitas vezes, esse nosso irmão, ou nós mesmos, pedimos às vezes para reparar muita coisa, né, situações de muitas provas duras, e que a gente não tem condição de fazer, mas a gente insiste. Quando chega aqui na Terra, estamos aqui encarnados, e a gente reclama, né, de tanta dificuldade que estamos passando. Então nós devemos aproveitar então, o tempo que nos resta em matéria para começar, se nós já não fizemos isso, a mudar de vida, na parte moral.
para que a gente, quando chegue no plano espiritual, a gente tenha menos dificuldade, né, dessa transição. E além disso, o que é muito importante, né, que passar, é que às vezes muitos irmãos nossos, ainda muito ligados à matéria, né, ou até espíritos que falam assim, não, na próxima encarnação eu revejo isso, eu não tô, essa vez eu não consigo, ou até sabem, né, eu sei que é errado isso, eu sei que não, mas eu vou deixando, vamos vendo o que, é que vai acontecer lá na frente. Então esse irmão, lá na frente, né, no próprio desencarne, ele já vai ter uma dificuldade já dessa mudança, né, para onde ele vai. Não é? Então isso é importante, por isso devemos começar o mais rápido possível a mudança, a ação no bem. Seguindo ainda na questão 1006, Kardec pergunta aos espíritos, poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Ou seja, o sofrimento seria que é eterno, né? Quanto vai durar esse sofrimento? E São Luís responde, poderiam se ele pudesse ser eternamente mau. Isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou os seres tendo por destino permanecerem voltados perpetualmente ao mal. Apenas o criou todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que há crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. Então, essa resposta é ampla, né? É perfeita. Então, fazendo uma retrospectiva nessa resposta. Primeiro, não existe pena eterna para o espírito, né? Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade irresistível de sair das zonas cinzentas, da inferioridade e buscar a luz. Nós observamos em mesa mediúnica, né, de obsessão, de que existem às vezes espíritos muito tempo, né? Muito tempo ainda naquelas zonas inferiores, ainda buscando o mal, ainda por revolta, por ausência do perdão, por raiva, né? E por sentimentos tão ruins que ele não tem até a noção do tempo. Às vezes séculos, né? Pode um espírito passar ainda naquela ânsia de fazer o mal por ter sofrido o mal. E aí quando chega um momento que irresistivelmente ele vai se cansando e vai sabendo, né? Vai buscando o que está vendo ali. E é que nesse momento que é uma possibilidade do plano espiritual ajudar esse espírito e fazer o resgate. Então muitos espíritos, às vezes de um estado muito precário, chegam às mesas mediúnicas, chegam, né, através da necessidade, né, da matéria ainda, ligada à matéria, intervenção do médium, para que faça esse resgate, para que ele possa iniciar, né, o movimento de resgate, que às vezes é lento, é gradual, mas mais cedo ou mais tarde chegará. Então, seria um absurdo a alma ficar em zonas inferiores para sempre. Né? Deus, como já dito, né, nos criou simples e ignorantes e criou todos iguais. Então, não seria Deus se criasse os seres desiguais, ou seja, com alguns já predisposição para o mal e outros para o bem. De qualquer forma, é pelo livre-arbítrio, ou seja, por escolhas nossas, que o espírito decide se ele prolonga o sofrimento pela persistência no mal, ou pode suavizá-los, ou mesmo anular pela prática do bem. Então, o livre-arbítrio, né, sempre está presente para que a gente faça nossas escolhas. Então, muitos maus que a gente, né, muita coisa de ruim que a gente passa, foi criado por nós mesmos, na grande maioria das vezes. Por isso, devemos sempre refazer o pensamento, né, nessa encarnação que estamos, é uma oportunidade, tem uma infinidade de espíritos querendo reencarnar para que ele tenha essa possibilidade, entendeu, de estar aqui atuando, né, entendeu? Assim, isso é muito importante. Então, vamos seguir nesse caminho, vamos usar o nosso livre-arbítrio a nosso favor, vamos reparar sempre. Nós estamos aqui para reparar.
né? Eu sempre digo que aqui no a gente faz, aqui a gente paga. Aqui a gente faz, aqui a gente repara. Que possamos, então, reparar sempre, né? Nas nossas encarnações atual, né? E nas futuras. Na questão 1007, Kardec pergunta, haverá espíritos que nunca se arrependem? Né? São Luís, de novo, responde, dizendo o seguinte, há os de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Ou seja, seria um absurdo na essência de espíritos voltados perpetuamente para o mal. Os espíritos poderão demorar mais tempo para acordar para uma realidade. Mas isso, quando se dá, ele avança, né? Ele avança no bem. Ele precisa ser resgatado e precisa ter consciência e querer também. Algumas vezes, alguns espíritos são forçosamente vindos à reencarnação porque não tem consciência, né, do que situação que eles passam. E o pai sempre não castiga o filho, na verdade, ele educa o filho, né? E às vezes criaturas reencarnam como uma maneira de tentar o progresso, né? Tentar seguir em frente. Então, a persistência no caminho do erro não pode ser eterna, né? Porque, como já disse, nós não fomos criados para o mal, nós fomos criados para o bem, né? Então, há espíritos de arrependimento tardio, como já disse São Luís, mas que chega um momento que, irresistivelmente, ele vai buscar a luz. Porque não há mal que sempre dure. Há o bem, sim, que é eterno, mas o mal não. Então, devemos buscar, nós aqui encarnados, mais uma vez em cada lição, buscar o arrependimento quanto antes. Ou seja, para que deixar uma próxima encarnação? Então, já Jesus dizia, concilia-te com seu inimigo. Então, não vamos fazer novos inimigos. Se fizemos no passado, vamos tentar agora resgatar o que de mal fizemos. Então, às vezes, coisas tão pequenas, né? A ausência do perdão, a ausência, a inimizade, isso tudo cria, nessa encarnação, às vezes, situações desnecessárias. Então, nós devemos, então, buscar sempre o arrependimento o quanto antes. Nunca devemos pensar que alguém não se arrepende. Então, se temos um inimigo, hoje, vamos reconciliar com ele, por mais difícil que seja, por mais até alguns irmãos não compreendem como fazer isso. Mas a partir do momento que eles consigam entender que a vida não é única, né? Não é uma só vida, né? Vou aproveitar a vida, que a vida é curta, não é isso. Sabemos de tantas encarnações que já passamos, de tantas outras que vamos passar lá na frente. Algumas situações são tão pequenas, né? Que fazem uma discussão grande, que a ausência de perdão, que quando passa uma encarnação ou duas, a gente vai perceber que brigamos por quê? Por uma coisa tão pequena, né? Do que é a eternidade. Então, eternos é somente o amor, a verdade, a felicidade, porque fomos criados por amor, né? Fomos criados por Deus para isso. Embora todos iguais, simples e ignorantes, mas o nosso progresso e nosso objetivo é chegar a espírito puro. Pode ser que demore alguns trilhões de anos, mas chegaremos lá. Na questão 1008, Kardec pergunta ao espírito também, depende sempre da vontade do espírito a adoração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado, né? Porque nós estamos falando que as penas não são eternas, mas iriam variar de acordo com o espírito, né? Mas seriam algumas impostas já por tempo determinado? São Luís também responde dizendo, sim, aos espíritos podem ser impostas penas por tempo determinado, mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste em se melhorar. Ou seja, as penas, quando necessárias, não é? Porque, na verdade, não, se nós passamos a vida, né, nossas encarnações sempre no caminho do bem, as penas são mínimas, vão cada vez mais reduzindo, né? Mas, quando necessárias, elas são impostas. No entanto, depois que você progride moralmente, começa assim, a fazer parte da escolha nossa, né, com a supervisão dos espíritos benfeitores, né, que a gente começa a escolher nossas provas, que a gente começa a verificar, né, qual o melhor caminho para que nós possamos ter uma evolução mais consistente.
mais precisa, né? Então, assim como o pai com a criança, ele bota de castigo, não como uma punição simplesmente, mas no ponto de vista da educação. O nosso pai quer nosso progresso. Não quer que fiquemos eternamente nas trevas. Então, nosso objetivo é seguir em frente, é ser um espírito puro. Então, por algumas vezes, temos os puxões de orelha, ficamos de castigo, né? Ali ficamos alguns tempos ali parados, né? Mas é como uma criança. E a humanidade, de certa forma, é uma criança, né? Foi, na época de Moisés, uma criança que era um Deus, naquela época punitivo, de alguma forma, porque era necessário, e já fomos evoluindo na época de Jesus, já um pré-adolescente, já com entendimento, e agora com a doutrina espírita, a terceira revelação, né? Que veio com que a gente possa entender um pouco mais o que Jesus quis nos dizer. De qualquer forma, a vontade de se melhorar sempre será alimentada, sem dúvida, né? Então, eventualmente, aqui encarnados, e a gente já tem um planejamento de provas, e aqui a gente evolui, a gente tem outras vontades, claro que o plano espiritual vai nos auxiliar. Né? Se a gente necessita, às vezes, de ficar mais um tempinho aqui, porque para tentar resolver mais alguma coisa, já resolvemos tantas outras, né? Já reparamos muita coisa, e falta um pouquinho para reparar um pouquinho mais, a gente é dado mais assim, um gás ali para que a gente prolongue um pouquinho, para a gente cumpra um pouco mais, se for a vontade, o desejo efetivo nosso de praticar o bem, né? De reparar sempre, né? Assim, o espírito que se encontra em melhores condições espirituais, né? Ele vai poder ajudar, né? Na escolha das suas próprias provas. Mas devemos entender que mesmo que passemos por provas duras, né, impostas pela força maior, não devemos esmorecer, porque todo sofrimento é passageiro. Somente a felicidade é eterna, né, na eternidade de Deus. Então, na verdade, qualquer sofrimento que tenhamos passando por hoje, na verdade nós temos que ter em mente que é uma reparação. Ou seja, naquele momento que nós estamos lá do Código Penal, né, da vida futura, primeiro é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, em alguns momentos, nós percebemos o mal que fizemos e queremos reparar. E a reparação é feita pela expiação muitas vezes, porque para sentirmos, às vezes, no próprio espírito, né, o mal que fizemos ao outro. E é uma necessidade, às vezes, espiritual, que o espírito ele pede sempre essa necessidade para progredir. Então, é uma faixa de vibracional que num espírito um pouco mais evoluído, né, ele não pode ter ali perturbações. Imagina hoje, nós aqui, com nossos pensamentos, nós temos um limite, né, que nós podemos chegar, e nós vamos melhorando. Então é curioso, nós que estamos na doutrina espírita, tem aqueles companheiros já desde o início, né, já de criança, já frequentavam uma casa espírita, mas aqueles outros, como eu, inclusive, que não fui criado desde criança no espiritismo, mas num determinado momento, passei a atuar, né, a participar da doutrina espírita. Você começa a perceber a sua vida, quantas coisas, quando você não era espírita, você fazia. Ou seja, quantas situações você criava animosidade com as pessoas, você não aceitava, você tinha que ser o que você queria. E chega um momento da vida, pela doutrina espírita, te faz compreender que a vida é diferente. Que muitas coisas materiais, ela tem poucas questões. As questões espirituais são muito mais importantes, as questões morais são muito mais importantes. E essa é uma evolução já na nossa encarnação. Eu não falo somente da doutrina espírita, mas qualquer religião que leve a Deus, que leve ao progresso, que leve ao entendimento na prática do bem é sempre bem-vinda. Não é? Então, assim, às vezes a pessoa diz que não é religiosa, não tem qualquer religião, mas ela pratica o bem, ela ajuda as pessoas, ela está no caminho certo. Não é? Então, a doutrina espírita nos dá esse entendimento. Então, que possamos, então, sempre praticar o bem. Eu falo sempre, na dúvida, pratique o bem. Você estará sempre no caminho correto. E seguindo, então, na última questão que nós vamos falar sobre hoje, é a mais longa, na verdade, que é um resumo praticamente de tudo. E Kardec pergunta, assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade, né? Ou seja, sabemos que as penas não são perpétuas. E aqui existem respostas de Kardec através de vários espíritos, né? E vamos aqui, vou fazer um resumo, porque é bem interessante as informações do plano espiritual. Então fiz aqui um resumo, que é importante, e vou fazer uma rápida leitura
que é muito importante para a gente saiba. Então, Santo Agostinho diz o seguinte, responde da seguinte forma, né, sobre a pergunta, o que eu vou ler de novo. Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E Santo Agostinho responde, de forma resumida, tá? No livro Espírito é mais amplo. Interrogai o vosso bom senso e perguntai a vós se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus? O que significa a duração da vida com relação à eternidade? Eternidade, compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas, o vosso raciocínio não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Mas não é o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas na fileira das primeiras virtudes. Não haveria contradição em Deus atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? A justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Então aqui a gente vê de uma forma bem consistente, né, bem explicativa de Santo Agostinho, aqui um resumo do que ele diz, que nós, da doutrina espírita, né, que é a fé raciocinada, ou seja, tudo tem que ter uma lógica, né? Não seria lógico um Deus de amor, de caridade, misericordioso, de amor, queresse que nós tivéssemos penas eternas, não pudéssemos ser recuperados nunca, né? Pudéssemos recuperar e reparar os nossos os males que eventualmente possamos ter feito, não é? Seguindo também, Kardec menciona a Lamennais, que diz o seguinte: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance a combater em aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento blasfematório para com a justiça e da bondade de Deus, fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tenha ameaçado os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno, absolutamente não se encontra nas suas palavras que prove que os tenha condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, o bom pastor, longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, o Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso retorno na família. Logicamente, como dissemos, o Pai é misericordioso. Ele nos dá o livre-arbítrio para decidir o nosso caminho. Cedo ou tarde, haveremos que buscar o bem. Cedo ou tarde, seremos resgatados, né, para que possamos seguir no caminho do bem. Por isso, sempre, né, vai ser festejado o nosso retorno à família. Seguindo ainda nessa questão, também respondendo a pergunta, Kardec traz a Platão, dizendo o seguinte: guerra de palavras. Discute sobre palavras, eternidade das penas e eternidade dos castigos. Não sabeis então que o que hoje entendeis por eternidade os antigos não entendiam como vós? Consulte o teólogo as fontes e lá descobrirá que o texto hebreu não atribuía a mesma significação à palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade do castigo corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão, e no sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, apenas relativa e não absoluta. A eternidade dos castigos seria preciso admitir que o mal fosse eterno. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, seria preciso retirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos,
o soberano poder, pois não seria soberanamente absoluto aquele que criasse um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Ou seja, essencialmente justo. E como Deus é essencialmente justo, né, ele não faria uma situação em que as penas fossem eternas, se os castigos fossem eternos, seria um contrassenso, né, com o que ele nos ensina. Né? Ainda seguindo nessa pergunta, nos responde Paulo, o apóstolo, que diz o seguinte: gravitar para a unidade divina eis o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Contradizes estes princípios fundamentais pelo exagero de sua severidade. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras ferventes, pode ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro. Porém, no século XIX, e ainda aqui no nosso século, não passa de um vão fantasma próprio, quando muito para amedrontar criancinhas em que estas não creem mais quando se tornam adultas. Persistindo nesta mitologia apavorante, engendrareis a incredulidade. Homens de fé ardente e viva, mãos à obra. Não para manter fábulas envelhecidas, mas para reavivar, revitalizar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação? Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Exatamente isso. Então, todas as respostas, elas trazem a mesma questão. Deus é justo, as leis de Deus são imutáveis e perfeitas. Isso seria contraditório, né, ter uma pena perpétua, ou seja, ou céu ou inferno, sem que pudesse haver qualquer tipo de remissão, né, daquele que cometeu uma simples falta e ser jogado, né, no inferno, né, quente, né, de fogo eterno. Não podemos compreender desta forma. Né, e a doutrina espírita nos ensina isso. Finalizando, Kardec também faz algumas observações importantes, que também trarei agora. Que ele diz o seguinte: querem estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal, com o atrativo de recompensas e temor de castigos. Mas se estes castigos são apresentados de maneira que a razão se recusa a admiti-los, nenhuma influência terá. Que se apresente ao contrário, o futuro de maneira lógica, ele não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá esta explicação. A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ente supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um soberano que é muito bom, muito benevolente, muito indulgente, que só quer a felicidade dos que o cercam, mas que ao mesmo tempo é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor, e que pune com castigo extremo as 3/4 partes de seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis? Uma outra contradição aqui se apresenta. Como Deus tudo sabia, pois ao criar uma alma que ela faliria, portanto, ela foi destinada desde a sua criação à infelicidade eterna? Seria isso possível? Racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. A palavra eterno é muitas vezes empregada figuradamente para designar uma coisa de longa duração, cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Assim, neste caso, o vocábulo eterno não quer dizer perpétuo ao infinito. Quando sofremos de uma enfermidade duradoura, dizemos que o nosso mal é eterno, que há, pois, de admirar que em espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milênios mesmo, também assim se exprimam. Então, aqueles espíritos, né, irmãos, que durante séculos, né, não tiveram qualquer entendimento, que foram muito ligados à matéria ainda, e pelo desconhecimento, tem essa imaginação.
Então, no livro Céu e Inferno, por exemplo, a primeira parte traz toda aquela narrativa, né, do inferno, do que seria, da imaginação que teriam, né, as pessoas daquela época. Então, com as crenças passando, né, com a humanidade progredindo moralmente, a gente passa a entender, e com o auxílio da doutrina espírita, que é determinante para que a gente possa compreender melhor a nossa vida. Sabemos que não é uma vida única. Então, quando aqueles falam que a vida é curta e tem que aproveitar, quando as pessoas falam isso para mim, eu fico pensando, poxa, que pena que essa pessoa ainda está nesse grau de pensamento. Achar que tudo pode ser feito agora. E quando ela desencarnar, ela vai ver que isso não é realidade, né? E aí, na medida do possível, que a gente possa fazer algum tipo de esclarecimento, que se for possível, né, na verdade, não devemos nunca impor ou dizermos que nós da doutrina espírita que sabemos tudo. Não é isso. Isso, na verdade, se fizermos, estaremos errando. Na verdade, qualquer religião que leva a Deus, ela é do bem, que faz o irmão, né, o espírito encarnado, ele seguir no bem, ela é boa, né? A doutrina espírita, na verdade, nos traz o ensinamento, nos esclarece do que Jesus nos falou lá atrás, e que até hoje a gente não compreende ainda. Então, quantas leituras fazemos no Evangelho no Lar, e cada leitura do Evangelho, mesma página, que se repetida, nós temos uma outra visão, uma outra visão daquele ensinamento. Então, cada vez que a gente vai progredindo moralmente, a gente vai abrindo nossos olhos, né, nossa mente para que a gente consiga entender melhor. E passo a passo, passo a passo. Portanto, nessa encarnação que estamos vivenciando, que possamos então aproveitar ao máximo, ou seja, resgatando, se possível, tudo que prometemos resgatar, e não criando novas dívidas, né? Que possamos passar dessa encarnação de forma proveitosa, reparando o mal que fizemos e não criarmos novos males para com ninguém. Então, que possamos, como a doutrina espírita diz, né? Vamos fazer a reforma íntima, vamos sempre pensar o que podemos fazer de melhor. Ao deitar, podemos refletir o dia que tivemos, o que podemos melhorar no dia seguinte, e no dia seguinte também, o que podemos fazer hoje melhor. Cuidar do pensamento, né? Por isso que é orai e vigiai. Então, cuidar do nosso pensamento, que o nosso pensamento vai longe e atrai. Então, nossa faixa vibracional tem que estar sempre positiva, sempre pensando no bem, porque isso faz com que a gente não tenha a nossa pena agravada. Ou seja, se nós estamos expiando aqui, estamos no planeta de provas e expiações, que essa expiação seja mais branda, porque é necessária. E é necessária branda porque nós já resgatamos muita coisa. Que possamos, então, cada vez mais resgatar sempre. E também, como uma palavra da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, significa de que fora da caridade, a caridade verdadeira, não aquela caridade de marketing pessoal, de mostrar na mídia social que está fazendo bem, não. Eu digo sempre que você pratica caridade quando você não percebe que praticou. Essa, porque já é intrínseca em você. Você está vivendo já a caridade em pessoa. Então, que possamos nessa encarnação, neste momento que estamos passando hoje, pelas todas as dificuldades que a humanidade passa, pela pandemia, que possamos sempre cuidar do outro, olhar o outro como Jesus, né, nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos nessa encarnação, então, aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. Já existe uma fila muito grande de espíritos para reencarnar. Que possamos nessa encarnação aproveitar sempre, resgatando e trabalhando sempre no bem e utilizando e aproveitando bem o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Assim seja, muita paz a todos.